Olá, opinadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora continuar então com a Maratona Terror de Doctor Who, com o 10º episódio, que é o primeiro episódio da era moderna da série, que na verdade são dois episódios em um, né? Que são dois episódios que contam a mesma história, é um arco, né? Então são os episódios A Criança Vazia e O Doutor Dança, ambos escritos pelo Stephen Moffat, de 2005. Bom, esses dois episódios foram o primeiro trabalho do Stephen Moffat em Doctor Who, né, que ele foi um autor de episódio muito importante, que depois ele se tornou showrunner da série. E esses dois episódios, eles são incríveis porque além do quesito terror, do quesito horror, assim, que é muito forte no episódio, a própria história do episódio mesmo é muito bem montada, é muito inteligente, é muito bem feita, sabe? O que acontece nesse episódio? Basicamente, o nono doutor, interpretado pelo Christopher Eccleston, e a Rose, né, interpretada pela Billie Piper, eles estão na tarde perseguindo uma nave que está indo em direção à Terra. E quando eles chegam lá, eles chegam em 1941, em Londres, né, no meio da Segunda Guerra Mundial. E essa nave ela tá caída lá por algum lugar e o doutor tem que investigar porque, segundo ele, era uma nave muito perigosa. Nisso tudo, a Rose ela acaba sendo atraída por uma criança com uma máscara de gás que está procurando pela mãe. E aí ela acaba subindo num dirigível, sabe aqueles dirigíveis, aqueles balões que flutuavam, tipo um avião estranho? Então, ela acaba ficando presa numa corda daqueles dirigíveis, o dirigível sai voando com ela junto, e aí o bombardeio alemão começa, é uma loucura. Enquanto isso, o doutor, ele conhece outros personagens ali, e a Rose ela acaba conhecendo também o Capitão Jack Harkness, que é um personagem que veio a ser muito importante na série. E por que esse episódio tá aqui na maratona? Por conta dessas benditas crianças com a máscara de gás. Sério, tipo, parece bobeira, mas o legal de Doctor Who, principalmente na era moderna, é isso. Porque eles pegam coisas que parecem simples, que não são assustadoras no dia a dia, e tornam elas assustadoras nos episódios. Né? Por que a gente chama de a criança vazia? Porque essa criança, ela não é mais um ser humano, né? Tipo, ela tá contaminada com algum vírus alienígena, alguma coisa, e aí todos que ela tocam se transformam também nesse ser com a máscara de gás. E a transformação com a máscara de gás, que acontece nos dois episódios, se eu não me engano, é uma coisa assim bizarra, mesmo que os efeitos especiais na época de 2005 não eram perfeitos, para essas cenas em específico já funcionavam. E são cenas assim horripilantes, sabe, traumatizantes. Eu sinceramente, quando assisti pela primeira vez, eu era criança, eu fiquei traumatizado com Máscaras de Gás por conta desse episódio, desses dois episódios. Então, assim, além da história que é extremamente bem contada, né, além do quesito alienígena, do quesito terror, a gente também tem a Segunda Guerra Mundial acontecendo ali. E a gente sabe, né, como a Inglaterra naquela época atrapalhou, né, o avanço da Alemanha, né. Então o episódio ele enfatiza muito bem como que a Inglaterra foi boa nessa parte, né, tipo, como que a Inglaterra se saiu bem para cima da Alemanha. Então é um episódio bem patriota nesse sentido, né, no subtexto ali do episódio. Mas o quesito alienígena, que vem com horror, terror ali do episódio, é muito bem montado, é muito bem feito. O episódio é extremamente bem dirigido, a trilha sonora, o elenco, tanto o elenco principal quanto os coadjuvantes, conseguem entregar uma boa atuação. Então é um ótimo episódio, porque mesmo que você não se assuste, o que é meio difícil, ou fique com medo, você vai ter aí um ótimo episódio para assistir. Então, esses foram os episódios do 10º episódio aqui da maratona. O próximo episódio vai ser o primeiro episódio que não é de Doctor Who. Como assim se a maratona é terror de Doctor Who? É que Doctor Who tem alguns spin-offs, né? A gente tem Torchwood, As Aventuras de Sarah Jane e Class. O primeiro spin-off que a gente vai abordar aqui vai ser Torchwood, no próximo episódio, que eu vou assistir o episódio Campo, que é o 6º episódio da primeira temporada de Torchwood. E é um dos episódios, é o episódio mais assustador de todo o universo de Doctor Who. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder esse próximo vídeo. Compartilhem esse vídeo, comentem aqui o que vocês acham desse episódio ou sugestões para outros vídeos. E espero vocês no próximo episódio. Até lá!